Quer começar 2021 com o pé direito? Dá uma olhada aqui nas premiações que eu já recebi de diversas plataformas de afiliados. E dá uma olhada aqui também no meu resultado dos últimos 30 dias. Olha aqui, ó. Mais de 100 mil disponível pra mim. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E Atlético Mineiro. Santos e Atlético, Palmeiras e Corinthians. Tem Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Sport Fortaleza, Goiás, Coritiba e Goiás, Flamengo e Fluminense, Bragantino e São Paulo. Aí na quinta, Ceará Internacional e Atlético Goianiense e Vasco. O São Paulo, líder do campeonato, passou por algumas frustrações na temporada, né? A saber, né, o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Aí perdeu um jogo para o Corinthians, estava com 12 jogos de invencibilidade, perdeu um jogo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Veio a próxima partida e o Flamengo, o São Paulo mostrou que estava bem, estava na boa, não sofreu nada, manteve a liderança, ganhou do Atlético, abriu 7 pontos. Agora teve mais uma derrota, que é uma derrota, assim, para um adversário gigante, mas é uma derrota que machuca, um título inédito, que o São Paulo não tem e tal. A história do São Paulo no ano sugere a vocês que foi uma derrota que apaga, até pelo período que ficou aí, né? Uma semana sem jogo para enfrentar o Bragantino, mas parece ser um jogo daqueles, né, Caio? Esse São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo, tem um significado diferente ou isso é conversa mole? Não, tem um significado diferente porque é o primeiro jogo depois de uma desclassificação, porque o Bragantino ainda precisa escapar das últimas colocações, mas respondendo sua pergunta, eu acho que o São Paulo já demonstrou dentro desta temporada uma força de dar uma resposta depois de uma grande frustração que sugere ele muito firme aí na briga pelo título desse Campeonato Brasileiro. Mais maduro do que em outras Quando perdeu do oportunidades. Mirassol, e essa sim eu acho que é uma derrota que machucou muito o São Paulino e os jogadores e criou uma série de interrogações, o São Paulo conseguiu realinhar e voltar para o caminho das vitórias. Essa do Grêmio, o Grêmio é muito grande, Kleber. Foram 2 jogos muito equilibrados, né? É natural você perder do Grêmio, você ficar pelo meio do caminho quando você pega um time do teu tamanho. Diferente de quando você perde de um time com todo o respeito como era o Mirassol. Mas foi o que um de vocês falou sobre o Renato, a mudança de jeito de jogar do Grêmio. Sabe, foi muito interessante. Eu vou numa linha um pouco diferente. O Júnior falou e eu falei também. Jogou de acordo com a necessidade do momento, daquele dia. Eu vou numa linha diferente do Caio um pouco. Eu vejo o seguinte, o São Paulo faz muitos anos que não ganha título, mas muitos anos. 2012, a Copa Sul-Americana. E muitos anos também, sempre mudando de treinador, com uma equipe definida e tal. Então ele foi eliminado da Libertadores, do Paulista, da Sul-Americana. Mas o Diniz conseguiu fazer o time jogar muito bem, descobriu um time titular dele que dá resultado, jogando muito bem, conseguiu fazer uma diferença no Campeonato Brasileiro, de 7 pontos atualmente, e estava jogando a Copa do Brasil, que era um título inédito. Aí eu venho ao seguinte, até aí está confortável, porque você está disputando 2 títulos, o time jogando muito bem, a torcida confiando muito e acreditando até que chegaria na final da Copa do Brasil e ganharia o título brasileiro. Aí você é eliminado da Copa do Brasil. Agora, os jogadores vão ter que jogar numa situação desconfortável. Ficou mais pesado o brasileiro? Para mim ficou mais pesado, porque a torcida viu o time jogar bem, viu o time chegar perto da final da Copa do Brasil, foi eliminada, está cansada de ficar anos sem ganhar título e virou os olhos para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, pensando o seguinte, eu fui jogador, ele também foi, o Júnior também foi. Eu nunca falei que um time tem obrigação, porque eu nunca tive obrigação de ganhar. Eu entrava em campo, lutava para ganhar, perdi, ganhei, não sei o quê. Só que o torcedor pensa diferente. Pois é. Então, na minha cabeça, eu acho assim, o torcedor olha para o time do São Paulo agora
e fala assim, agora vocês têm a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, vocês têm 7 pontos de diferença, vocês foram eliminados da Copa do Brasil, o time tá jogando bem, eu quero ver agora como vai ser lidar com essa pressão. Eu acredito que o São Paulo consiga, como o Caio falou, eu só estou colocando um cenário diferente. É um cenário que eu vejo que pode acontecer. E no começo do programa a gente falou sobre mudanças, fatos novos que podem atrapalhar, né? O fato da eliminação não é novo. Sim. É recente e vai ser testado o efeito dele numas, né? Porque não é, cada jogo é um jogo, não adianta querer essa história de virou chavinha, perdeu, ganhou, tal, mas tem o jogo contra o Bragantino. E tem a chegada do Muricy, o Galvão citou no bloco anterior, o Muricy se apresentou, tal, aquele contato com o técnico, já tem a imagem deles hoje também se cumprimentando, tal. A diretoria nova assumiu, o presidente novo assumiu. Não chega a ser um fato novo daqueles que você, Losetti, chamou de negativo. Não, a chegada do Muricy não pode ser negativa, principalmente no momento de continuidade. Mas pode ser positiva eu acho que à medida de, cuidado agora, faz isso aqui agora, faz isso aqui assim. Porque ele já passou por esses momentos, né? Ele, quando foi tricampeão brasileiro, o São Paulo foi eliminado naqueles anos, no Campeonato Paulista, na Libertadores, na Sul-Americana. Né? Ele teve que enfrentar o pós-eliminação, ele teve que se reerguer de eliminações duras. Eu acho que essa eliminação tem uma grande diferença para as anteriores que o São Paulo vinha sofrendo. O torcedor, pela primeira vez, saiu de uma competição em muito tempo com a sensação de que ele pode competir com qualquer outro clube no Brasil. Quando você perde do Mirassol, você não tem essa sensação. Quando você sai da Libertadores na fase de grupos, também não. Mas quando você perde do Grêmio 1-0, 0-0, 2 jogos equilibrados, eu concordo com tudo que o Caio e o Casão disseram. Mas acho que o São Paulo está mais bem preparado pela continuidade de treinador, de elenco. Acho que a chegada do Muricy ajuda. O problema do São Paulo é que, de novo, na quarta-feira não tem nem o Pablo nem o Luciano, que é o titular. Não tem o titular, não tem o reserva imediato. Então, provavelmente, o Fernando Diniz vai de novo improvisar no ataque contra um Bragantino que, assim, quem viu Palmeiras e Bragantino no último jogo de 2020 sabe que não vai ser fácil para o São Paulo. Ele citou o Campeonato Paulista. São Paulo foi campeão em 2005 do Campeonato Paulista, não chegou mais a nenhuma decisão até o ano retrasado, né? Quando perdeu pro ano passado, retrasado. Pro Corinthians, né? 2019. Pro Corinthians. E pega a primeira pegadinha. E agora vai brigar por esse campeonato. Com o Muricy, foi 3 vezes campeão brasileiro e ele chegou à final da Libertadores 2006. de 2006. Fala, Júnior. Eu acho que o reforço do Muricy, eu acho que ele pode ser fundamental e determinante exatamente por esse momento. Conhecimento do clube, já passou, como disse o Losetti, por essas experiências. Eu acho que até pela figura do Muricy, que a gente passou a ter um contato nesses últimos anos, a gente sabe que ele não vai além daquilo que a própria função dele permite, entendeu? E eu vejo um outro problema, é o seguinte, ficou demonstrado que tanto o Luciano como o Reinaldo, né, no último jogo da Copa do Brasil, eles são jogadores realmente fundamentais no esquema montado, porque o próprio Diniz não conseguiu, né, encontrar soluções dentro do próprio time, dentro do próprio elenco, quando ele perde 2 jogadores, no caso, como aconteceu com o Luciano e com o Reinaldo. Eu acho que o desempenho vai continuar a mesma coisa, e acho que o Muricy vai ter uma importância muito grande exatamente para poder, na conversa com esses jogadores, porque ele tem o moral lá em cima, para poder sentar com essa molecada e dizer que aconteceu, foi um acidente de percurso. O que houve assim, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil num momento de oscilação, não foi só a eliminação. O São Paulo deu uma oscilada. O melhor momento do São Paulo no campeonato foi anterior. Teve a derrota para o Corinthians, aí ele vai derrota, vitória, tem a derrota para o Grêmio, vitória e a eliminação. Você ver como isso vai lidar. No campeonato, Noriega? O São Paulo perdeu para o Corinthians, certo? Aí ganhou do Fluminense, ganhou depois do Atlético. Perdeu do Grêmio, na sequência de jogos. Não era pelo Brasileiro. Não, ganhou do Atlético. Estou falando de oscilação, dos momentos em que o São Paulo oscilou. Ele teve um momento, uma sequência de jogos que ele teve derrota, vitória, para depois desembocar nessa eliminação da Copa do Brasil. E o São Paulo parece ser um time que lida melhor com a situação do longo prazo, do campeonato de pontos corridos,
do que a questão de ter que decidir. O que pode pegar para o São Paulo é se vai se apresentar ou não um adversário para o São Paulo. Que não tem se vai precisar decidir do jogo decisivo. Situações de decisão. Porque até hoje não tem um adversário para o São Paulo muito bem definido, né? Ninguém... tá um bolo ali, né? Isso talvez... E vai muito saber, né, Galvão? O que vai fazer o Grêmio, o que vai fazer o Palmeiras, o que eles vão fazer? O Santos está um pouco mais para trás. Muito mais o Flamengo e o Atlético, né? E o Atlético. Os dois que estão a 7 pontos. Mas eu prefiro tratar esse momento de São Paulo separando os jogos do Campeonato Brasileiro do que a desclassificação da Copa do Brasil contra o Grêmio, por aquilo que o Caio falou. O Grêmio é muito grande. O Grêmio tá toda hora chegando. Então, tá bom, mas o São Paulo jogou melhor no primeiro jogo. No segundo jogo, o Renato dominou o espaço ali. Mas são adversários que é normal. Seria normal uns classificar ou outros classificar. Eu volto uma rodada antes do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo foi o grande vencedor. Porque ele ganha muitíssimo bem do Atlético Mineiro e respeitando as vitórias de Inter, de Palmeiras e de Grêmio, o Flamengo acabou sendo o grande derrotado naquela rodada, mesmo sem perder, porque tinha um jogo decisivo com Fortaleza, ficou no 0-0 e não jogou bem. E aí eu estou fazendo a conta de quantos jogos faltam para terminar o campeonato. Então, nesse momento, para o São Paulo, faltam 11 jogos. Ele passou daquela rodada, faltavam 12 para ele, ele estava 5 pontos na frente do segundo colocado. Com 11 rodadas para o final, ele está 7 pontos na frente dos times que estão em segundo lugar. Se ele passa pelo Bragantino agora, faltam 10 jogos. Então ele tem o campeonato nas mãos dele. Porque até a rodada anterior, São Paulo e Flamengo dependiam só dos seus próprios resultados. Agora só o São Paulo depende dos seus próprios resultados. Vocês falaram do Muricy. Nós acabamos de fazer uma entrevista com o Luxemburgo. Isso eu aprendi com os dois. Um tem 5 títulos brasileiros, o outro tem 4, né? Então nós estamos falando de quem sabe ganhar o Campeonato Brasileiro desse negócio de pontos corridos. Eu aprendi com os dois a tal da história da gordura. Que você tem, quando você consegue criar uma gordura, porque aí você pode perder 2 pontos, você pode perder 1 ponto. Porque você tem, hoje o São Paulo tem uma gordura significativa de 7 pontos. E ter o campeonato vai depender dele. Eu não acho que ele vá sentir uma pancada muito forte dessa desclassificação para o Grêmio, não, porque ela vem de um empate, não vem de uma derrota, não vem como o Grêmio vinha de tomar de 4 do Santos, não. É diferente, são grandes times. Acho que o São Paulo tem o caminho, depende muito mais, depende dele. Não está nem dependendo dos outros, está dependendo dele, nessas 11 rodadas que faltam. Se fazer uma analogia com a corrida de Fórmula 1, faltam menos voltas para acabar o Grande Prêmio e ele aumentou a diferença para o segundo lugar. Né? Exatamente. Ele estava... Vamos dizer assim, faltavam 15 voltas, ele estava 4 segundos na frente. Agora faltam 12 voltas, ele está 6 segundos na frente. Exatamente. A analogia é essa mesmo. Ele aumentou. Agora, acho que é fundamental assim, talvez psicologicamente, nessa linha que você falou, Casagrande, de dar, agora vocês têm que ganhar tal coisa. Essa rodada... Não, então, essa rodada de quarta, o São Paulo tem um jogo contra o Bragantino, que está precisando de pontos. O Flamengo tem um Fla-Flu. Então, exatamente. O São Paulo tem um jogo contra o Bragantino fora de casa. Um Bragantino que precisa de ponto. Pela diferença da tabela, o São Paulo tem mais essa obrigação, que eu também não gosto. Não pode rodar sozinho na pista sem ninguém. Mas tem... não pode... Exatamente, não pode escapar. E tem um Fla-Flu, que é um jogo... O Fluminense está fazendo uma boa campanha. O Fluminense e o Santos ficaram meio patinando, né? Eles chegaram e agora eles não conseguem. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.